Informação exclusiva: o Palmeiras está de olho em Pedrinho, meio atacante, cujo contrato de empréstimo no Atlético Mineiro termina na metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai dar todos os detalhes dessa história e vai falar também sobre Vasco e Flamengo, que se enfrentam no domingo, e o Vasco acaba de levar melhor em relação ao rubro-negro sobre a contratação de um atleta. Quero te atualizar sobre o São Paulo e a política bem menos agitada do que se imaginava. Bora falar também sobre o Bahia, o fim de uma novela que havia começado no início da temporada. Já Firmino avisou aos dirigentes e ao técnico do Liverpool que está de saída do clube. Será que dá para imaginá-lo jogando no Brasil? O Firmino está livre no mercado. Tudo isso e muito mais a partir de agora, não sei antes de me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com 1.270.000 pessoas inscritas, com a missão de deixar você por dentro das últimas de bastidores, mercado, transferências e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona de segunda a segunda. E nesse final de semana, fim de semana especial de clássicos pelo país. Além da última rodada do Campeonato Paulista na fase de grupos, tem na Copa do Nordeste Fortaleza e Ceará, já no Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Vitória do Rubro Negro paga 1,90, o empate paga 3,46 e a vitória do Vasco pagando 3,92. Já no Rio Grande do Sul, para Grêmio e Internacional, clássico com cotações bem equilibradas. Vitória do Grêmio paga 2,55, empate paga 3,5 e a vitória do Inter pagando 2,65. Lembrando que para apostar na 1xBet é bem simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código bônus Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com tradicionais giros de notícias. A primeira informação é sobre o Corinthians. Cássio, Rony e Adson nem foram relacionados pelo Fernando Lázaro para a última partida da fase de grupos. Os 3 jogadores pendurados serão poupados do confronto contra o Santo André para não ficarem suspensos na partida de quartas de final. Grande novidade na lista de relacionados é Biro. Já havia contado para vocês que o meio atacante renovou seu contrato e voltaria a ficar à disposição no time principal. Já o Santos decidiu não renovar o contrato do goleiro Edu Araújo, que foi titular na Copa São Paulo de Juniores. O contrato se encerra em março e ele vai buscar outro caminho. Para completar, Luizito Soares, atacante do Grêmio, falou sobre o clássico contra o Inter e disse o seguinte, abre aspas: "Fiquem tranquilos, torcedores do Grêmio, fiz gol em todos os clássicos que joguei", fecha aspas. Saideiras do Giro de Notícias, contar que a diretoria do Real Madrid anda decepcionada com o trabalho de Carlo Ancelotti. Isso ficou mais evidente depois da derrota em casa para o Barcelona na semifinal da Copa do Rei. A insistência com algumas escalações e nenhum modelo de jogo considerado pelos dirigentes do Real como ultrapassado tem incomodado. Pode ficar mais livre o caminho para que Carlo Ancelotti assuma a seleção brasileira na metade do ano. A saideira do Giro de Notícias conta que Auro, ex-lateral direito do Santos, acertou com o Odabassi, time do Cazaquistão. Bora falar agora sobre a lista de convocados de Ramon Menezes. Você deve estar sabendo que a seleção brasileira não tem um técnico efetivo. O Ramon ocupa o cargo de forma interina e fez nessa sexta-feira a chamada para o amistoso do dia 25 de março contra Marrocos, no Marrocos. Vários jogadores novos. São 5 atletas que foram campeões sul-americanos sub-20 com o Ramon, 11 atletas que estiveram na última Copa do Mundo e 7 surpresas. Entre as surpresas, destaques para Rony e Rafael Veiga, ambos atletas do Palmeiras. Verdão, que foi o clube brasileiro com mais convocados, 3 jogadores, o Everton integra essa relação também. 8 jogadores que atuam no futebol brasileiro estiveram na relação. Foram os 3 do Palmeiras, 2 do Atlético Paranaense, o Mikael e o Vitor Roque, 1 do América Mineiro, o lateral direito Arthur, 1 do Fluminense, o volante André, e 1 do Vasco, o Andrei, jogador que pertence ao Chelsea, mas foi emprestado ao Cruz Maltino. Chama atenção para a ausência de jogadores do Flamengo, o rubro-negro que teve jogadores brasileiros na Copa do Mundo, dessa vez ninguém foi chamado, e o Corinthians deve ter se arrependido da negociação que envolveu Robert Renan com o Yuri Alberto. Robert foi um dos convocados, está valendo bastante dinheiro, jogador de enorme potencial, zagueiro super jovem. Só para completar, Neymar ficou fora da lista, mas tudo por causa de uma lesão no tornozelo. Hora de atualizar você sobre o Bahia. Durante várias semanas dessa temporada, o nome de Santiago Rodrigues, meio atacante uruguaio que pertence ou pertencia ao City Torque, um time do Uruguai, e fazia sucesso nas 2 últimas temporadas no New York City,
foi especulado, desejado e negociou com o Bahia. Nessa sexta-feira, a novela chegou ao fim. O New York City se acertou com o clube uruguaio para a compra em definitivo do jogador. O Santiago Rodrigues vai assinar nas próximas horas um contrato longo para se tornar jogador em definitivo do time americano. A grande verdade é que o Rodrigues negociou tanto com o Bahia quanto o New York City, mas a ideia dele era ir para a Europa. Diante da escassez de propostas, ele acabou optando por permanecer na Major League Soccer na última temporada com a camisa do Clube Azul, 42 partidas, 7 gols e 15 assistências. Seria um enorme reforço para o Bahia, mas não foi dessa vez. Bora falar agora sobre Roberto Firmino, atacante que já foi jogador da seleção brasileira e que está completando a 8ª temporada no Liverpool, não permanecerá na Inglaterra. Ele até tinha a proposta do Liverpool para renovar até a metade de 2025, mas nessa sexta-feira ele comunicou ao Jürgen Klopp sua decisão de deixar o time na metade do ano, quando se encerra o vínculo. Atacante de 31 anos de idade, havia chegado em 2015 ao Liverpool, números bem legais. Ele é inclusive o maior artilheiro brasileiro da história da Premier League. 107 gols, 78 assistências em 352 jogos. É bem verdade que na atual temporada ele tem sido muito mais reserva do que titular. Foram 26 jogos, 16 como titular, 9 gols e 4 assistências. Em 2023 não começou nenhuma partida desde o início, os 5 jogos sempre entrando na condição de reserva. Não vão faltar propostas ao Firmino do futebol europeu. Existem especulações de que ele pode atuar no Brasil? Com certeza. O fato dele ser corintiano já ter declarado isso em outros tempos poderia ajudar? Não nesse momento. A tendência, diante de tantas possibilidades, é que ele permaneça em um clube grande, de uma liga forte na Europa. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que entre outros nomes desejados pelo Palmeiras, podemos incluir também Pedrinho, meio atacante revelado no Corinthians e que faz sucesso com a camisa do Atlético Mineiro. Só para lembrar para vocês, o Pedrinho pertence ao Shakhtar Donetsk e está emprestado ao Galo até a metade do ano. O Galo, inclusive, já fez uma proposta de extensão do contrato de empréstimo até dezembro, o Shakhtar não aceitou. O clube ucraniano pede 20 milhões de euros, o Galo não vai pagar essa fortuna. Palmeiras também não vai, e está se fazendo valer da ótima relação que tem com o Juliano Bertolucci, o empresário do atleta, para tentar algum outro tipo de negociação. Vale a lembrança de que Palmeiras e Atlético observam com atenção a possibilidade de a FIFA aceitar pedidos de vários jogadores para rescisões dos contratos de maneira definitiva e unilateral com clubes ucranianos. Só para lembrar, existe desde o ano passado um conflito entre Ucrânia e Rússia que tem impedido, por exemplo, o Shakhtar Donetsk de atuar dentro de casa. Ele tem mandado seus jogos na Polônia. E é nesse contexto que não se descarta a chance da rescisão unilateral do contrato. O Pedrinho estaria livre para escolher seu novo clube. O Palmeiras quer o jogador, é um nome bem avaliado pelo técnico Abel Ferreira, mas as negociações estão só em estágio inicial. Vale a lembrança de que o Palmeiras busca um volante, talvez até 2, com a contusão de Atuesta, e um meia atacante que tenha o drible e a possibilidade, a condição de jogar pela linha de fundo, algo que o Pedrinho tem exercido com bastante frequência. Titular absoluto na equipe de Eduardo Cudê, no Atlético Mineiro, só não jogou muito no ano passado, porque teve uma contusão séria que o afastou por 3 meses. Pedrinho deve tomar sua decisão junto do Shakhtar nas próximas semanas. Só dá para descartar a possibilidade de um reempréstimo. O Shakhtar pretende vendê-lo na janela da metade do ano. Você gostaria do Pedrinho no seu time do coração? Que pensa sobre o meia ex-Corinthians? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que deu o chapéu no Flamengo e conseguiu vencer uma disputa que rolou nos últimos dias. Os times se enfrentam no domingo, clássico do Campeonato Carioca, mas disputavam desde a semana passada a contratação de Léo Jacó, atacante de 17 anos de idade, destaque do Nova Iguaçu. Apesar de muito jovem, ele tem atuado no time principal durante o Campeonato Carioca. Atleta que surgiu nessa temporada na Copa São Paulo de Juniores, foram 4 partidas com direito a 3 gols e 1 assistência. Depois foi promovido ao time principal, fez mais um jogo na Copa do Brasil e 7 no Campeonato Carioca. Ainda não marcou pelo time profissional, mas deu uma assistência e chamou a atenção. O Flamengo havia feito uma proposta para ficar com o Léo por empréstimo de 18 meses, mas no time sub-20. O Vasco fez a mesma oferta de empréstimo por 1 ano e meio, mas condicionou a chegada do atleta ao time principal. Foi aí que o Vasco levou a melhor em relação ao Flamengo. O Nova Iguaçu aceitou a oferta do Vasco e o atleta, assim que o Campeonato Carioca terminar, será apresentado como reforço cruzmaltino, de olho no Campeonato Brasileiro.
Só para completar, na atual temporada, somando todos os jogos, o Léo soma 12 jogos, 3 gols e 2 assistências. Só para completar sobre o Vasco, é legal contar que o Paulo Brax, o executivo de futebol do Vasco e da 777, concedeu uma entrevista hoje ao Sport TV e disse o seguinte, abre aspas, o grupo não está fechado, alguns movimentos ainda serão feitos, não vou expor posição ou número, mas ainda há a possibilidade de saídas, assim como de entradas. Fecha aspas. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre a política do clube, por que ela é importante? Final do ano tem eleição e a chance de Júlio Casares ser reeleito é gigante, enorme. É praticamente uma máxima. Isso porque ele já tinha a maioria no Conselho Deliberativo, que é o órgão que decide o presidente. E nessa última quinta-feira isso só foi corroborado. Rolou uma eleição para apontar novos 10 conselheiros vitalícios. A situação teve 7 eleitos, a oposição teve 3 eleitos. E hoje o quadro do Conselho Deliberativo representa ou apresenta pelo menos 75% das cadeiras ocupadas por pessoas que apoiam o grupo da situação, ou seja, de Júlio Casares. A oposição tem entre 25%, no máximo 30%. Para reforçar e lembrar para você, na eleição para presidente do São Paulo, a primeira escolha é dos sócios em Assembleia Geral, eles decidem quem vai para uma espécie de segundo turno. E aí a palavra final é dada pelo Conselho Deliberativo, por isso é tão importante ter a maioria dentro do CD. Júlio Casares e companhia deitam e rolam no Conselho Deliberativo. A única chance de ele não ser eleito é se o São Paulo, por exemplo, colecionar um ano de rebaixamento, de enormes insucessos, precisaria acontecer uma grande tragédia. Estou curioso para saber a sua opinião a respeito da gestão do Júlio Casares. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7, tem programa do Nicola, hein? Abraço, tchau!